você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Eu ia cantar, mas eu até esqueci. Jesus está lhe estendendo a mão, para que você seja mais um cristão, e um dia encontre este caminho azul, irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia, perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidades em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou. Nossa alma irá se elevar, irá crescer, quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com amor universal. É o encontro com amor universal. Mestre amado Jesus, em teu santo nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, de Maria Santíssima, nossa Mãe, em nome de toda a espiritualidade, amiga e protetora do Divino Espírito Santo, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos conectados a Ti, entre a gente, todos vibrando pela realização do estudo, que possamos então aproveitar essas lições da melhor forma possível, estando presentes aqui, abrindo nossos corações, nossas mentes, para que possamos realmente aprender um pouco mais sobre tuas verdades eternas. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Ivone, fica à vontade aí. Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, Ivone. Nossos irmãos encarnados, desencarnados. Nós vamos continuar com o capítulo 24. Com o capítulo 24, que foi iniciado na semana passada, né? Não coloque a candeia debaixo do alqueire, que foi um estudo feito na segunda, com os itens 1, 2, 3, 4 e 5, muito bem explanado e explicado pela Conceição, muito bom estudo. E nós vamos complementar com os itens de 6 a 10, né? 6. O 6, ele
né, ele já começa falando das narrativas que Jesus falava por parábolas, né? O item 6. Então, como a Conceição já tinha falado, né, não coloque a candeia, né, foi explicado, né, muito bem que a candeia, como diz aqui também no Evangelho, né, a candeia é um pequeno aparelho, né, abastecido com óleo ou azeite, né, que servia para iluminar. Então, a função da candeia era iluminar. E o alqueire seria um banco, seria uma mesa, seria um caixote, onde essa candeia deveria ficar sobre, né? Sobre, para poder justamente ter essa função de iluminar, e não debaixo do alqueire, né? Então, nós vamos ler aqui o item 6, que diz... Aliás, nós vamos ler logo o 6 e o 7, tá? Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa quantidade de parábolas, cujo sentido muitas vezes não conseguia compreender. Devemos considerar que apenas nas questões de mais difícil compreensão de sua doutrina, Jesus falou de modo velado, principalmente por parábolas. Entretanto, no que se refere à caridade para com o próximo e à humildade, ele foi claro e objetivo, não deixando margem a dúvidas, pois sabia que essas duas virtudes são a condição básica para a salvação. Ser humilde e caridoso para com o próximo deveria ser para os homens uma regra de conduta. Por isso, essa regra deveria ser bem compreendida para que todos pudessem praticá-la. Eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões mais abstratas, ele desenvolvia seu pensamento somente com os discípulos, pois eles já estavam mais avançados moral e intelectualmente. Foi por isso que ele disse: aquele que já tem, mais ainda lhe será dado, e ficará na abundância. Vamos ver o capítulo 18, né? Entretanto, até mesmo os seus apóstolos, Jesus falou de modo vago sobre muitos assuntos, cuja completa compreensão estava reservada para épocas futuras. Os temas que não foram explicados por Jesus foram aqueles que deram margem a interpretações tão diversas. Houve a ciência de um lado e ao espiritismo de outro revelarem as novas leis da natureza, possibilitando a compreensão do verdadeiro sentido de suas palavras. Eu falei que no 7, mas vamos dar uma paradinha, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse item, né? Então, nós estamos vendo aqui que esse ensinamento de Jesus, como todos os outros, né, claro, ensinamentos perfeitos, ele fala da luz, ele fala da necessidade de expandirmos a nossa luz e fala dos ensinamentos, como eles eram passados, né? Desde o início, né, Jesus trazia as suas verdades para o povo, né? Mas como aqui mesmo diz, nem todos estavam preparados para receber essas verdades, né? Então, para muitos, Jesus falava por parábolas, que eram narrativas, né, que tinham a função de trazer, o objetivo de trazer o conhecimento. Com essas parábolas, mesmo falando as coisas de uma forma que pudessem entender, mas não revelando verdades, porque não estavam ainda aptos a revelar essas verdades, mas mesmo assim ele ia começando a iluminar, né, as mentes daquele povo ainda muito endurecido. Aos poucos, né, de modo assim bem devagar, um modo velado, mas ia passando todos os ensinamentos dele, porque as palavras de Jesus eram sempre ensinamentos. Todos eles continham a moral, continham as ideias, continham tudo que nós precisamos aprender, mesmo os povos ainda tão
despreparados, ainda tão brutos em seus corações, mesmo assim a semente ela teria que ser lançada aos poucos. E foi isso que Jesus fez, né? Ele reforça com isso a necessidade, né, de nós sairmos de nós e também espalharmos esses ensinamentos que são passados para nós. Mas aqui também no Evangelho diz que, no que se refere à caridade, à humildade, isso não poderia ser passado de modo velado, né? Eles teriam que ser passados de forma firme, de forma objetiva, com a clareza, com toda a moral, né, que é de Jesus mesmo, para balançar os corações daqueles povos ainda tão endurecidos. Então, essas duas virtudes que ele fala, são as virtudes que realmente direcionam a vida de todo ser humano. São as virtudes que servem de base para as nossas transformações, para a transformação de todo ser humano, né? Aquele povo ainda despreparado precisava dessa firmeza, porque, como diz na passagem de Mateus, eles vendo não enxergavam, né? Eles ouvindo não escutavam. Então tinha que ser de uma forma mais firme para que pudesse tocar o coração desse povo. E a humildade e a caridade, como falou, são essas diretrizes para que começasse a entrar no coração dos povos. Porque onde falta a humildade e a caridade, né? Vamos imaginar o que entra no lugar, né? Onde não existe a humildade, não existe a caridade, né? O que nós podemos encontrar nesse espaço, né? Nós vamos encontrar o orgulho, nós vamos encontrar a falta de amor ao próximo, que é justamente essas atitudes e sentimentos contrários à humildade e à caridade, né? Então, que todos fossem despertados para esses sentimentos, para o sentimento da caridade, para o sentimento da humildade. E essas ações tão importantes que realmente iam começar a fazer a transformação daqueles homens ainda tão endurecidos. As virtudes que vão direcionar. Ainda que ele fala que vê o capítulo 18 e o 15, né, ele fala justamente, né, na falta da moral intelectual, na falta do conhecimento que os povos viviam, né, os povos muito endurecidos, que ainda precisavam de muito esforço, de muita vontade para vencer o mal que predomina justamente no mundo de provas e expiações. Então, era necessário, importante falar sobre esse nascimento de Jesus. E aqueles que ainda eles já tinham uma certa preparação, né, que eram os apóstolos, né, Jesus já podia passar os seus ensinamentos de uma forma mais fácil, de uma forma mais fácil, porque eles já estavam, de uma certa forma, preparados moral e intelectualmente para receber essas verdades de Jesus. Então, quando ele diz, aquele que já tem, mais ainda lhe será dado e ficará na abundância, né? Para ter um ensinamento, quando conseguimos assimilar um ensinamento, nós precisamos que outros ensinamentos cheguem. Então, era isso que Jesus fazia, passava o ensinamento. A partir do momento que conseguiu entender, assimilar aquelas verdades, outras verdades seriam também colocadas. E assim ele ia fazendo sucessivamente. Porque aquele que tem será cobrado. Será cobrado justamente para que também transpareça, para que também expanda todos esses ensinamentos que eram que os apóstolos tinham, a missão que eles fariam. Era sair e pregar essas verdades de Jesus para todos os povos. Mas os temas que não foram explicados por Jesus, como diz aqui, esses temas deram margens a interpretações muito diversas. Foram temas que não foram compreendidos, foram temas ainda obscuros, mas que coube a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelarem
essas leis da natureza, né? A ciência, com toda a sua objetividade, com toda a sua comprovação, o espiritismo, com todo o seu lado moral, viriam revelar as novas leis da natureza, que essa sim ia possibilitar a compreensão das verdades das palavras de Jesus que seriam colocadas, né, posteriormente. Então, continuando aqui, deixa-me ver. Todo esse conhecimento, né, nós sabemos que todo conhecimento ele tem que acontecer de uma forma gradual, né? E até mesmo com os apóstolos foi feito dessa forma gradual para que eles assimilassem bem todas essas verdades que ele iria transmitir. Alguma colocação nesse item? Então vamos ao 7. O Espiritismo vem hoje explicar os diversos pontos obscuros, mas não o faz de maneira imprudente. Os Espíritos transmitem suas instruções com muito cuidado, abordando as diversas partes já conhecidas da doutrina de maneira sucessiva e gradual. Outras partes serão reveladas no momento adequado. Se os Espíritos tivessem revelado todos os pontos de uma só vez, poucas pessoas conseguiriam entender. A maioria ficaria assustada e se afastaria por não ter condições de acompanhar os ensinamentos, o que certamente prejudicaria sua propagação. Se os Espíritos ainda não disseram tudo abertamente, é porque cada ensinamento deve vir no momento oportuno. Eles não querem colocar a candeia debaixo do alqueire e reservar certos mistérios a alguns privilegiados. Assim, dão a cada ensinamento o tempo para que ele amadureça e se propague, antes de apresentarem um novo, e só o fazem quando o antigo já foi assimilado e aceito. Então, nós observamos que realmente é uma grande sabedoria, né, de Jesus, e a sabedoria da qual nós nos apropriamos nas nossas vidas, também para esse ensinamento, né? Que não podemos colocar nenhum assunto de forma abrupta, de uma vez, nenhum ensinamento que muitas vezes nós queremos passar o que seja para os nossos filhos, que seja, né, para outros afins. Temos que saber o que a pessoa já tem assimilado, né? Como está o terreno, como está esse terreno, para que se possa jogar essas sementes, se elas vão germinar ou não. Quando estamos no escuro, nós sabemos, né? Até foi conversado na outra segunda. Quando estamos no escuro e uma luz se acende, né? Automaticamente nós levamos nossas mãos aos olhos, né? Porque a luz ofusca. Então, uma coisa forte demais nos ofusca. Assim como o conhecimento, ele não pode ser passado tudo de uma vez, porque vai ofuscar as instruções e não teremos êxito nenhum nisso, né? Então, todas as instruções, todos os ensinamentos devemos ser passados de forma gradual, de forma prestando atenção realmente se esse ensinamento, se essa instrução foi aprendida, se ela foi assimilada, para que não cause nenhum estrago, para que não tenha uma propagação negativa, e para que realmente tenha êxito nessa instrução, né? Assim acontece, assim o Espiritismo vem nos explicando, com toda a sabedoria, diversos pontos obscuros, né? Dessa forma bem tranquila, dessa forma gradual, complementando o que foi ensinado sucessivamente, né? Foi colocado uma situação, um tema, um conhecimento, um assunto, foi assimilado, vamos complementando gradualmente e assim vai fazendo sucessivamente, né? Nós podemos ver até pelos livros, como são colocados no Livro dos Espíritos, por exemplo, como são colocadas as perguntas. Elas vêm daquela forma mais simples, uma encadeada na outra, para que nós não percamos nenhuma daquelas explicações que estão sendo dadas. Elas são tão encaixadas, né,
que tem até, quando tem a resposta, a pergunta, uma vem logo a pergunta com uma letra A, elas são encaixadas com tanta sabedoria que realmente nós podemos ter um aprendizado já com êxito, né? Porque está tudo muito bem ensinado, está tudo muito bem colocado da forma sucessiva ao conhecimento que já adquirimos, né? Assim, nós observamos, né, até em todas as situações. Nós podemos, nas escolas, por exemplo, né, não podemos pegar um assunto lá no terceiro ano e começar a dar ele no primeiro. Não houve preparação, não houve uma assimilação, né? Ou qualquer outra coisa que a pessoa queira fazer. Às vezes a pessoa, eu quero fazer quero aprender determinada disciplina, eu quero fazer determinado concurso, eu quero fazer... Tem a preparação. Se não tiver a preparação, você não vai conseguir. Ou vai desanimar, porque não foi aquilo que você esperava, você não fez não teve conhecimento prévio, realmente. Eu quero fazer um curso, eu quero fazer música, tá? Eu preciso ter um prézinho conhecimento, preciso pelo menos que o meu terreno, a minha vontade, né, o dom, que ele esteja aqui. Senão, quando começar, não vai dar, eu preciso saber. Houve um momento, eu falo até que eu comecei a fazer música. Ah, lindo, né? Enquanto ficou só na parte do exercício vocal, estava bacana. Quando estava só naquela parte que a gente vai, né? Si, dó e vai. Mas quando começou a entrar naquelas partes né? Que ali era matemática pura, né? Que era divisão. Gente, eu até esqueci, mas aquelas coisas de mínima, semínima, né? Vocês me ajudem aí. Que era aquela divisão mesmo, era uma matemática, não deu para mim. Falei, caramba, eu vou ter que procurar uma outra coisa que eu goste, mas que eu consiga. Eu não tinha esse conhecimento, não era meu aquele dom de contas de matemática, de multiplicar aquilo tudo muito rápido, sabe? Então, tem que ter esse conhecimento. Você quer fazer esse curso, mas ali tem isso, né? Vai se apropriando, vai se inteirando, para que seu conhecimento, né, não seja desperdiçado, para que você não desanime, fique, né, chateado porque não conseguiu. Tanto que nas Ivone, mas escolas... fica tranquila que até a gente chegar à condição de espírito puro, né? A gente vai vivenciar todas essas experiências, né? Dentro da música, dentro da ciência, de todas as disciplinas, né? Então a gente vai chegar lá. Se não foi dessa encarnação, vai ser da próxima, com certeza. É aquela coisa, Ivone, que ao longo mesmo de todas as ideias, né, tem aquele preparo, né, para se mesmo. E os princípios se repetem, né, em todos os aspectos, como você colocou aí. Por exemplo, uma coisa que acontece hoje com a gente. Hoje, certamente, muito mais gente consegue compreender a questão do equilíbrio do meio ambiente, da necessidade de uma vida mais sustentável em relação né, à terra, ao meio ambiente que nos abriga. Primeiro, porque a gente já tem uma caminhada, tanto no campo da educação, da comunicação, como todo, falando sobre isso, mas também porque está vivenciando uma série de fatores já faz algum tempo relativas à questão ambiental, porque algum tempo atrás, né, acho que todo mundo aqui está aqui lembra desse tempo, isso era um papo de bicho grilo, essa gente que não tem o que fazer, que está fazendo aqueles cursos alternativos de ficar meditando na floresta, não era um tema que a gente assimilava, contextualizava na nossa sociedade para coletivamente sintetizar mudanças que nos proporcionem uma melhoria pelo menos uma melhoria naquele problema. Hoje é uma preocupação que a gente vê que é mais coletivizada. Claro que todo mundo aí meio no impacto, mas demorou um tempo da gente também coletivamente assimilar, né? E tudo realmente dessa forma gradual. Nós vemos, né, pelas escolas, né? Nós temos todo aquele caminhar, né? Nós temos nossas crianças, nós temos na pré-escola, nós temos no ensino infantil, né? Depois nós vamos para o fundamental, para o médio, para o superior, né? A cada um dessas escaladas, né, são acrescentados
novos conhecimentos, mas que já houve uma preparação. Eu acho interessante, muitas vezes, você está na aula, dando alguma matéria. Se você der uma matéria, por exemplo, tá lá, o aluno fala assim, professora, mas eu já dei isso lá no nono ano. Tá repetindo isso tudo? Interessante, que bom que você já deu, que bom que você sabe que você já deu, porque a esses vão sendo acrescentados outros, né? Não é só uma repetição dos assuntos, né? Aquele assunto foi a base, então você vai continuar vendo esses assuntos por muito tempo, mas com certo grau de dificuldade, né? Então é interessante mesmo isso, que tem essa escalada na nossa vida, né? E a coisa é gradual, né? Ninguém pode querer chegar ao topo de uma escada sem subir cuidadosamente os degraus, né? Se a gente for subir de forma rápida, abrupta, né? A gente corre o risco de rolar a escada abaixo, ter que recomeçar de forma muito dolorida e muito mais difícil do que se tivesse feito, né, com cautela, né, com a tranquilidade, que é essa sabedoria que Jesus passa para a gente, né? Ter a cautela nas nossas atitudes, nas nossas ações, né? Ter essa observação do que nós estamos fazendo, né? Quando a gente acha que já sabe, né? Quando a gente acha que já aprendeu a lição, a espiritualidade manda as provas na nossa vida, né? Para nos testar. E a gente vê que, na maioria das vezes, a gente capitula, né? Diante dessas provas e tem que fazer aí uma segunda época, né? Uma repetência, não é isso? É doloroso, né? Mas é extremamente necessário. Oi, Ivone, Jesus, como o grande educador que foi, né? Ele sabia muito bem, né? Colocar a matéria para os seus discípulos dosada, né? Ele fez um planejamento, né? Com a matéria que sabia que cada aluno, quais as turmas de aluno poderiam aprender tal ou qual conteúdo, né? Que nós sabemos que ele foi, né? Educador, foi mestre, foi psicólogo, foi tudo que você possa imaginar. E ele já tinha essa noção, né? Ele já fazia o planejamento para seus ensinamentos de acordo com a dificuldade das suas turmas, que estavam assim separadas, né? Por questões sociais, aí, por questões de intelecto. Ele já arrumava direitinho, né? E a gente custou aprender a fazer isso na escola, né? Colocar planejamento, a seguir essas coisas todas. Até na vida, no dia a dia, a gente custou aprender com Jesus, o nosso grande mestre. A gente precisou fazer curso de didática, não sei aonde, vinha instrutores de fora para nos ensinar, e a resposta estava tudo aqui no Evangelho, né? E a gente não via bater a cabeça um tempão até aprender tudo, que aqui no Evangelho de Jesus, a gente aprende tudo da vida, tudo, ser bom profissional, ser bom cidadão, todas as situações a gente aprende aqui no Evangelho. Mas a gente não foi evangelizado assim, pelo menos eu não fui, né? Era rebelde também. Aí volta a falar no tempo, né? Aquele tempo certo, né? Do aprendizado. Demorei para entender que o mundo não era meu. Tem um detalhe. É o tempo, né? É o tempo, é a hora para tudo, né? É o tempo. E isso também é uma certa assim, tranquilidade que a gente fica com esses ensinamentos, né? De não ter essa coisa, eu preciso aprender, não. Né? A gente não vai ficar de braço cruzado, não vai ficar, já que eu não sei, vou largar para lá. Não é meu tempo. Vai amadurecendo, né? Está amadurecendo, Eu posso não aprender isso agora, mas eu vou aprender outra coisa, né? Porque tudo na nossa situação na vida, tudo é encaixado realmente, né? Uma situação, ela sempre serve de experiência para uma outra situação, né? Basta a gente realmente parar, prestar atenção e falar assim, caramba, olha, aconteceu isso de uma forma tão parecida, num tempo atrás foi tão parecido o que aconteceu hoje. Né? São situações que eu reagi assim, de outra maneira melhor, né?
No positivo, sempre nos dando é essa melhor clareza. situações idênticas, né? Tem uma passagem aqui que ele fala, né? Outras partes serão reveladas no momento adequado. Se os espíritos tivessem revelado todos os pontos de uma só vez, poucas pessoas conseguiriam entender. A maioria ficaria assustada e se afastaria por não ter condições de acompanhar os ensinamentos. Aí eu estava me lembrando de uma amiga minha, ela me contando, né, que ela conversando com uma outra amiga, e a amiga sempre falava alguma coisa, perguntava sobre o espiritismo, né, se era isso mesmo que acontecia, se essas coisas todas que falavam, né, falava assim, se era verdade. Quer dizer, a pessoa não tinha, assim, nenhuma preparação, né, uma boa vontade, vamos dizer assim. Aí essa amiga chamou para assistir uma palestra com ela. Mas o que aconteceu nessa palestra? O tema era todo sobre obsessão. Sabe, falando sobre obsessão, sobre espírito, né, obsessores. Essa amiga nem esperou terminar a reunião. Sabe, ela ficou tão assustada, estou vendo isso aqui. Ela ficou tão assustada, sabe, que ela nem terminou. Aí eu falei assim, mas depois? Não, depois ela não quis mais nem saber. Sabe? Quer dizer, não buscou, né? Porque as coisas não acontecem por acaso. Eu não fui levada ali, ou quis, não é? Ela não estava ali com o terreno preparado, né, para receber aquilo. Ou o assunto ali daquele dia, não sei se era o assunto que ela deveria ouvir ou não deveria ouvir, né? Mas aconteceu isso. Mas tempos depois, ela voltou a perguntar. Sabe? Lembra quando a gente foi naquela palestra que falava sobre isso? Sabe? Depois ela viu, ou estudou, ou buscou, quer dizer, ela não estava mais com aquele certo medo com que ela ficou na palestra. Né? Então, ali não era o momento, de repente, dela ouvir falar, né, sobre obsessão, sobre espírito obsessores. Então, naquele momento, ela fugiu. Mas ali ela ficou querendo saber, mas o que é exatamente isso? Sabe? Quer dizer, foi um amadurecimento, né? Ela simplesmente não largou para lá, até porque deve ter ficado, né, na mente dela de querer descobrir, né? Que são pessoas Ela que estava querem descobrir a interessada, né? verdade. Porque nós não podemos Olha, pensar assim, eu soube de uma coisa, Deus me livre, eu não quero nem saber. Não, por que eu não quero saber? Eu vou tentar buscar. O que isso me apavorou? Não pode ser. Ela ia falar alguma coisa? é sobre exatamente isso do que também o que acontece. Lembra, tem uma passagem aqui, tem uma passagem do Evangelho que é estudada aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus, quando muitas vezes é colocado, né, a velha ranger de dentes. Por quê? Porque quando chegam ideias novas, em que a gente não está preparado para entender, e a gente tem conceitos cristalizados, e a gente tem conceitos cristalizados em relação a tudo. Como você colocou, para quem se dedica a estudar a doutrina espírita, ou pelo menos a buscar entender seus princípios a partir de uma mentalidade ou de um coração puro, ou seja, com a saudável curiosidade que aí leva ao conhecimento, é tranquilo. Mas boa parte das pessoas tem uma visão muito já distorcida, cristalizada do que é. E, obviamente, todo né? Todo conceito prévio, sem muito aprofundamento, é preconceito, ele tende a ser negativo em relação ao seu alvo. Então, ainda tem isso. Muitas vezes a gente está cristalizado, isso acontece, um fenômeno que acontece com todos nós, em relação a uma determinada modalidade esportiva, ou uma determinada religião, ou doutrina, ou pessoa, e aí já se recusa. Quando vai, já vai com o pé atrás. Qualquer coisinha que Emotivo. justifique aquele medo já é motivo, ó, eu não quero. Tá vendo? É exatamente isso. Tipo, eu não gosto de música erudita porque é chato. Cresce com essa visão de que você não vai ouvir um concerto de piano, uma coisa que é chato, é enjoado, vou dormir. E, na verdade, não é assim. Tem concertos sempre equilibrados, depende, é muito amplo, né? E aí, por acaso, vai ouvir alguém tocar uma música que é mais lenta, ou vai num concerto que é especificamente mais lento. Tá vendo? Não falei? Dormi tudo. É tudo assim. Cai numa confirmação daquele preconceito que tinha.
E isso acontece muito, é uma dificuldade grande para o aprendizado de todos nós, porque é um processo que todos nós, de uma forma ou de outra, passamos. Uhum. Gente, vamos então seguindo para o item 8. O item 8 é só a passagem, né? Só a passagem aqui. Jesus enviou seus 12 apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções: não procure os gentios, não entre nas cidades de samaritanos, vão antes procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde pregarem, digam que o reino dos céus está próximo. Esse pedacinho é muito legal isso, né? Porque a princípio a pessoa fica, meu Deus, como? Não vai pregar para os gentios? Vai pregar só para uns e não vai pregar para outros, né? Então ele diz que os gentios, como diz aqui mesmo no Evangelho, né? Aqui na parte de trás, ele já diz, né, que os gentios eram povos, assim, que não acreditavam em Cristo, né? Eles eram pagãos e tinham vários deuses, cultuavam vários deuses, né? Ou seja, eles não estavam preparados para receber os ensinamentos de Jesus, de um Deus único, né? As ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Os samaritanos também, por sua vez, também, como relata aqui, né? Eles também eles só admitiam o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então, eles tinham também essa dificuldade de preparar esse terreno. Né? Aqueles que seguem uma doutrina contrária aos dogmas do judaísmo. Eram também chamados de pessoas de uma vida. Né? E por uma série de fatores, eles também ainda não estavam preparados para os ensinamentos de Jesus. Então, ele diz, vai, pregue, procure as ovelhas perdidas na casa de Israel, né? Que as ovelhas perdidas já eram os judeus, né? Que eles tinham um Deus único e já estavam mais assim, evoluídos, de uma certa forma, para receber esse ensinamento de Deus. Né? Então, tem essa breve passagem aqui, né? Oi, Ivone, isso vem muito a calhar com aquele pessoal que vocês trabalham lá na fronteira, e Lúcia coordena aquele trabalho há um tempo. Que Lúcia sempre faz isso, fala assim, tem que fazer umas palestras, alguma coisa lá, preparo para depois, então... Aquela evangelização que ela faz, né, com adulto e com criança, quem está evangelizando, dentro do limite do conhecimento deles. Não adianta você fazer uma palestra muito bonita, muito profunda dos ensinamentos de Jesus, que além deles não serem espíritas, nem estar interessados em ser espírita, nem estão interessados, ainda também não estão na hora deles aprender, por razões aí diversas. Não está na hora deles colocar esses ensinamentos. Então, Lúcia sempre fala assim, tem que falar com aquelas pessoas coisas que interessam a eles, que eles vão conseguir entender. Não adianta puxar um ensinamento que eles não vão entender, não vão perder o interesse. A mesma coisa, né? A gente pensa que isso já foi assim há muito tempo, mas ainda acontece no nosso meio, conosco mesmo, com todos nós, né? Na vida, no dia a dia. Não tem como passar um conhecimento que a pessoa não tem como assimilar. Aí, a gente traz aí, me traz uma lembrança que como é difícil às vezes a gente, nesse processo de aprendizado, né, que é uma construção, né, que você fala, começa com uma coisa mais simples, que a pessoa vai comer. Como é difícil a gente não aceitar que o outro ainda não aprendeu, né? Ainda não aprendeu, quer mostrar que a gente já sabe. E a gente vê as pessoas, às vezes, muito. Eu tenho isso na minha família, a gente fica vendo a pessoa errar e a pessoa está insistindo no comportamento, no processo da vida dela, em que às vezes você senta, você conversa, está claro para você que a pessoa já passou da hora de entender aquilo, que aquilo tem, né? Que a pessoa já está recebendo. A vida já, inclusive, já está trazendo de volta a cobrança, né? Ela está sofrendo. E aí eu fico pensando como é difícil o aprendizado, né? E essa tolerância que Jesus fala aí, né? Vamos procurar aqueles que já têm algum conhecimento para poder... Você vê que eles já, mesmo assim, que já têm como está difícil para eles, né? Vamos lá.
Vamos ter paciência. Agora, imagine quando a pessoa ainda não tem nenhum conhecimento. Como é difícil. E aí, às vezes, eu fico olhando isso. Como esse processo de iluminação, né? Eu acho que é por isso que a cadeia vem. A pessoa tem que ser transparente, ela tem que se iluminar realmente, ela tem que se modificar. Tem. Esse capítulo tem que se iluminar. É muita paciência, porque quando a gente vê claramente que a situação é essa, e você vê que o outro não entende isso, e aí você tem que procurar, né? Vamos dizer, o outro, rebolar como um bom professor, procurar outras maneiras de ajudar a pessoa. Outro método de ensino para a pessoa chegar aqui, né? Mas quando a pessoa está prejudicando a ela, está prejudicando os outros, é uma situação muito difícil. Eu vejo assim, a gente tem que ter muita paciência com isso, porque às vezes a gente vê o outro não ouvindo, né? É misericórdia mesmo que tem que se ter, né? A misericórdia mesmo que tem que valer. Então, vamos continuando? Vou ler logo o 9 e o 10, né? Oi? Oi, eu me lembrei, escutei você falando, me lembrei de uma historinha que eu vi ontem. A historinha é mais ou menos assim. Era um tigre e um burro. Um certo dia, o burro olhou para a grama e falou assim: tigre, a grama é azul. O tigre falou: não, é verde. Eles ficaram nesse debate durante horas. Até que o tigre falou: vamos ao leão, que é o rei da selva, para ele dizer se a grama é verde ou é azul. Os dois foram. Chegando ao leão, primeiro foi o burro, né? Falar e falou assim: leão, o tigre anda insistindo comigo que a grama é verde. A grama não é azul? O leão olhou para a grama e falou: certamente, burro, a grama é azul. Aí o burro saiu rindo da cara do tigre e o leão virou e falou assim: então, o que eu faço agora? Aí o burro virou e falou: faça uma sentença, dê uma sentença ao tigre. Aí o leão virou e falou assim: tudo bem. O tigre foi condenado a 20 anos sem falar. E os dois saíram, né? E o tigre, muito triste, antes de sair, virou e falou assim com o leão: meu senhor, você sabe que a grama é verde. Por que o senhor me deu uma sentença dessa? Porque você, tigre, como um ser mais sábio, mais forte, perdeu seu tempo discutindo com o burro e me trouxe essa questão para resolver. É uma história que ilustra, é claro, são dois animais, né? Não usando o sentido pejorativo. Mas até a questão que o Eduardo colocou. Exatamente, Eduardo, muito bem. Somos irmãos com níveis de consciência diferentes, né? E quanto tempo a gente ainda se pega, às vezes até com outros irmãos espíritos, pensando num trabalho que não é nosso, né? O trabalho da doutrina dos espíritos, de convencimento, ao invés de esclarecimento, convencimento não é assim. O irmão, não é assim. Às vezes, nós estamos falando da mesma coisa com palavras diferentes, até porque os espíritos falam que a nossa linguagem é muito pobre para exprimir ideias, né? E eles tiveram que fazer um esforço dobrado. E pegaram aí o Allan Kardec, porque dali, eu acho que é a pessoa que poderia mais contribuir com a obra. E mesmo assim, no próprio livro dos Espíritos, nós vemos o trabalho que os Espíritos têm, às vezes, de explicar ele, porque ele pergunta 2 vezes a mesma coisa. E os Espíritos falam: isso nós já dissemos. Nós já falamos isso. Ou seja, é um trabalho de muito amor. E sobre o conhecimento, né, que foi tratado, eu encontrei aqui no livro, aqui na internet mesmo, que eu não tenho esse livro, que é a Ara dos Médiuns, de Emmanuel, tem um pedacinho, né? Conhecimento Superior, capítulo 8. Vou dar um pedacinho para a gente. Na aquisição do conhecimento superior, não acredite que o deslumbramento substitua o trabalho. Nem julgue que o benfeitor espiritual, por mais que deseje, possa efetuar a obra que compete. O professor esclarece. O aluno, porém, deve equacionar os problemas da escola. O médico auxilia. O doente, contudo, deve atender-lhe às indicações. Toda realização pede esforço, toda construção pede tempo. E o que mais vemos na atualidade, eu acho que esse problema é sempre tão atual,
é que a maioria das pessoas, nós, por muitas vezes, não queremos nos submeter ao tempo. Tempo para aprender, para parar, fazer o trabalho com calma, né? Não fazer o trabalho de qualquer maneira, né? Não lerdando, mas fazer o trabalho com calma e com paciência e entender, olha, hoje eu não consegui, mas amanhã eu posso conseguir. Hoje o irmão não compreende, amanhã ele compreenderá. Ou pode ser que eu não tenha compreendido, né? É se submeter ao tempo, que os espíritos tanto falam, né? Que a gente tem que valorizar muito o tempo. Eles colocam sempre essa questão do tempo. O tempo é importante, o tempo que vocês estão aí, trabalhem, auxiliem, amem, reconciliem-se com o teu inimigo enquanto ainda está no caminho com ele. Toda essa questão envolvendo o tempo, porque eles falam que o tempo nós temos aqui. Lá vai ser trabalho. Vai ser estudo também, mas vai ser trabalho, né? Então, vocês estão encarnados descansando, abre e fecha aspas, né? Porque aqui nós temos tempo. E é difícil a gente aceitar esse tempo, né? Quando nos afeta, é assim, quando é longe da gente é fácil. Quando você vê problema com o outro, assim, não tem relação com a sua vida, com sua, né? E você, não, vamos dizer, o livre-arbítrio, né? A pessoa vai aprender. Mas quando te envolve, quando são relações do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua casa, dos seus amigos, da sua família, entender que cada um tem seu tempo, entender que é uma questão de caridade, até da gente, de dar o tempo, né? Que a pessoa precisa para ela, que não entendeu ainda, porque não está no seu tempo, né? Ela não conseguiu, né? Como a Joana colocou, né? São aqueles conhecimentos que ainda estão começando. Um dia ela vai chegar lá também, né? Mas assim, e a gente tem que ter essa caridade de entender e aceitar. E não é fácil. Aí, Eduardo, só para reforçar, né? Aqui na agenda cristã, tem aqui um item 8 que fala irmãos em perigo. Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. Então, muitas das vezes, a gente quer transformar as pessoas, a gente não quer mudar. Né? A gente acha que o outro está errado, né? Que o outro está muito atrasado, e a gente quer, através do discurso, né? Da oratória, do argumento, transformar aquela pessoa. E não através do exemplo, né? Da sensibilização, através do nosso exemplo. Eu acho que é por aí, né? Então, são os irmãos em perigos, né? Quem desejar fazer isso está em perigo. É perigo, E o último comentário, só para fechar. E no final disso tudo, eu acho que é com a gente também, né? Quando a gente vê lá sofrendo, de ver que a gente errou, a gente também ser assim, carinhoso com a gente, né? Ser condescendente com a gente também. Entender que errei sim, porque eu não aprendi, mas assim, vamos tentar fazer diferente, né? Cada dia uma oportunidade nova, mas a gente tem que ter esse carinho com a gente também, porque da mesma forma que o outro também erra, a gente se pega também, né? Que a gente vê que a gente está fazendo coisa errada de novo, né? Que a gente não conseguiu, achou que sabia, que melhorou, que aprendeu a lição, mas viu que está reprovado. Então, assim, isso aí vale para a gente também. Então, a gente tem que ser carinhoso com a gente, assim, eu acho que no final. Gente, 9 ou 10, vamos ler aqui. E tem muito disso que vocês comentaram aí, né? O Alexandre falou, do Eduardo, essa paciência que devemos ter com quem ainda não entende determinados assuntos, principalmente em relação, né, à doutrina espírita, né? Isso falou de não impor, né, o conhecimento, de não impor, não exigir que a pessoa já tenha esse conhecimento, né? Então, ele fala, os ensinamentos de Jesus não estavam voltados somente para o povo de Deus. Eles se destinavam a toda a humanidade. Quando pediu aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles, pois isso seria falta de caridade, mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único e aguardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receber os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham a base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. E por isso que Jesus lhe disse, procurem as ovelhas desgarradas de Israel. Isto é, semeiem em terreno já preparado, pois ele sabia
que a conversão dos gentios viria ao seu tempo. De fato, mais tarde, foi no próprio centro do paganismo, ou seja, em Roma, capital do império, que os apóstolos foram plantar a cruz. Essas palavras de Jesus também podem ser aplicadas aos seguidores e aos divulgadores do Espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros, são para os espíritas o que os gentios eram para os apóstolos. Assim como os apóstolos, os espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande e que buscam o esclarecimento por já possuírem uma fé. Não devem perder tempo com as pessoas que se recusam a ver e compreender, pois essas se agarram ao seu orgulho, principalmente quando percebem que os espíritas dão valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só, que prefere ficar nas trevas. Esse procedimento resultará em um número muito maior de adeptos à doutrina. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas apenas boa política. Quando estiverem influenciados pela opinião geral, a conversão deles se dará naturalmente. De tanto ouvir a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, acreditarão aceitar a ideia voluntariamente por si mesmos e não influenciados por outras pessoas. As ideias são como as sementes que só germinam no tempo certo e em terreno preparado. Por isso, é preciso esperar o tempo adequado e cultivar primeiro as que já estão prontas para germinar, evitando perder as que ainda não estão prontas, na tentativa de antecipar sua germinação. No tempo de Jesus, em razão das ideias restritas e materialistas da época, tudo era muito limitado e regionalizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram também pequenos povos que moravam ao redor. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. Os ensinamentos espirituais já não são privilégio de nenhuma nação, e para eles não existem mais barreiras, pois estão presentes em toda parte. As verdades espíritas triunfarão pouco a pouco, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais como armas de guerras que se combate aqueles que não compreendem a verdade, mas com força das ideias. Quer dizer, isso aí está assim, né, muito bem explicado, né? Uma sabedoria muito grande, muito grande. E esse item 10, por exemplo, quando fala, chama a atenção nossa, né? No entendimento das pessoas que ainda não compreendem, como o Eduardo falou, né? Pessoas que não compreendem, a gente é aquela querer forçar a aceitar as ideias, querer que entendam. Então, eles pedem muito cuidado, eles falam, vamos divulgar a nossa doutrina espírita, vamos aproveitar as oportunidades de conversas, né? Sentindo principalmente o interesse das pessoas para falar sobre a doutrina, para falar sobre a reencarnação, sobre as vidas sucessivas, sobre as várias respostas que encontramos para as nossas inquietações, mas isso sem querer, né, doutrinar as pessoas, que nós encontramos muito isso, né? Pessoas que vêm falar da sua religião, mas de uma forma que quer que você entenda, que você vá de qualquer forma. E é isso que Kardec pede, né? Tem que ter sabedoria para passar a doutrina espírita, justamente para que não afastem as pessoas que já estavam, né, meio caminho andado, né, para essa doutrina. E interessante quando ele fala não perder tempo, né? O não perder tempo, como a Freud diz, não é uma indiferença. É justamente aproveitar aqueles que já estão prontos, aqueles que querem, aqueles que estão com o terreno preparado, onde nós podemos jogar as sementes para que essas sementes germinem. Outro dia eu estava lembrando também, até voltando em escola, você tem uma turma, vamos supor, você tem lá 25 alunos, né? 10 querem aprender. Você percebe que aqueles 10 se esforçam, eles têm já aquele objetivo na vida deles. Mas tem uns 15 que
De jeito nenhum. Não querem saber, não estão interessados, é no celular direto. Né? Por mais que o professor tente explicar, né, a importância do estudo, a importância de estarem ali, de valorizar a oportunidade que está ali, quando muitos têm que andar léguas e léguas e léguas para conseguir, né, um estudo, para conseguir chegar numa escola, estão ali com tudo pronto. Por mais que se converse, eles não estão ali. Não amadureceram ainda. Então, o que o professor faz? Ele vai se dedicar àqueles 10 que querem. Vai se esforçar junto com aqueles 10. Mas, como Jesus disse, sem desprezar aqueles outros que ainda estão na sala de aula, ainda estão no terreno, né? Vamos imaginar a sala como terreno. Né? Eles estão ali naquele terreno. Aquele terreno, também, de uma forma ou outra, ele está sendo preparado, porque as sementes estão jogando ali, de repente pode estar caindo na pedra, como diz a parábola, mas de tanto falar, de tanto estar ali, né, o amadurecimento vai chegando. Então, é o cuidado e a paciência, né, de falarmos também sobre a doutrina espírita, mas com esse cuidado, porque, como o Helder falou, tem muitas pessoas que já perguntam, né, mas já perguntam assim com uma certa intolerância, perguntam querendo, né, com certo preconceito, já querendo saber qual é a resposta para poder contra-atacar. E aí entra a sabedoria que Kardec pede que tenhamos, né? Para que não afastemos, ao invés de trazer para a gente, dependendo, a gente acaba afastando. Então, tem que ter calma, tranquilidade, porque não é fácil falar da doutrina espírita, não é fácil falar de vidas sucessivas, de reencarnação, para um terreno que não está muito bem preparado, né? Então, temos que ir plantando bem devagarzinho, fertilizando o solo bem devagarzinho, para que essas ideias realmente, como diz Kardec, elas pouco a pouco, as verdades triunfarão. Isso aí, meus amigos, muito obrigada pela colaboração de vocês. Sempre com vocês fica mais fácil. Obrigado, Ivone. Parabéns. Excelente, Ivone. Muito bom mesmo, né? Essa reflexão é muito importante. Quem está se sentindo hoje aí com vontade de fazer a nossa oração aí de encerramento? Não estou muito, não. Eu faço. Aí, ótimo. Que bom, Maria. Pode fazer? Sim. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, em nome de nosso Pai, em nome da sua Solange, do Divino Espírito Santo, que nos assiste e nos ampara sempre. Queremos agradecer por tudo isso, Senhor, que nós recebemos nesta noite. Que a tua luz, a tua paz, o teu amor chegue a todos os corações, a todos os lares, nos hospitais, onde haja sofrimento e dor, Senhor. Leve os teus bálsamos para confortar, para aliviar as dores dos nossos irmãos. Pedimos por toda a nossa humanidade, por todos que sofrem, encarnados e desencarnados, todos que estão deixando a terra, sejam amparados e protegidos por esses nossos irmãos que incansavelmente trabalham em prol de todos aqueles que estão deixando nossa terra, seguindo, Senhor, continuando a sua caminhada espiritual. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho de hoje, por tudo que recebemos nesta noite. Só temos a agradecer. Tua paz, a tua luz, teu amor continua a reinar em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Ivone. Muito bom, Ivone. Parabéns. Ótimo, Ivone. Obrigada. Obrigada, Ivone. Obrigada, Ivone. Gratidão. Parabéns para todos. Boa noite. Tchau, crianças. Muito bom estar com vocês. Beijo da Santinha. Boa noite a Pode todos. deixar. Eduardo, um beijo, Eduardo. Um beijo, Dona Maria, linda. Temos Obrigada. Seu coração.
Tchau. Belém. gente. Boa noite. Boa noite, sim. Boa noite, Ivone. Beijo, Alexandra. Boa noite. Paulo André. Um beijo para todos. Beijão. Oi. Fui. Resumiu, viu, galera? Tô indo. Tchau, tchau. Vai trabalhar, amor.